pegou um revólver 38, colocou na cabeça dela e obrigou a praticar um estupro que ele estava praticando. Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal Plenitude Net. Hoje temos aqui junto conosco o pastor Paulo Roberto da Silva, da Revival Church em Londres, Reino Unido, e nós vamos falar sobre um assunto muito importante, um assunto que realmente interessa a todos nós. É um assunto atual e é sobre o aborto. Nós vamos falar sobre esse tema, mas antes gostaria que você se inscrevesse no nosso canal se não é inscrito ainda, curtisse aí o vídeo se gostar ao final e também compartilhasse com outras pessoas que precisam saber dessas informações, ok? E temos muitos mais vídeos aí no canal que você pode aí conferir. Mas gostaria de estar dando as boas-vindas ao pastor Paulo Roberto da Silva e pedindo para ele fazer as considerações iniciais. Então, queridos, para mim particularmente é um prazer, porque existe assim uma ligação muito especial que o próprio Deus conduziu entre nós e pastor Jonas e família, e então para mim é uma honra, um privilégio estar aqui, podendo ter a oportunidade de estar com ele e de trabalhar para o Senhor, chegando até você, teleouvinte, telecliente. E o pastor Paulo Roberto da Silva tem um carinho muito especial por ele, né? Um carinho de filho para pai, porque ele foi uma das pessoas que Deus usou para me discipular no início da minha caminhada cristã. Ele foi a primeira pessoa que confiou em mim, que viu alguma coisa em mim, viu uma possibilidade de eu estar pregando a palavra de Deus. E eu muito jovem, aí há quase 40 anos atrás, quando eu ainda tinha os meus 20 anos, o pastor Paulo Roberto era um pregador assim muito conhecido no Brasil todo, pregava em muitos locais e algumas vezes ele me chamava para representá-lo em algum congresso, em alguma festividade, em algum culto especial, e eu assumindo aquela responsabilidade ainda tão jovem, mas foi graças a tudo isso que eu fui recebendo essa preparação, esse discipulado que é tão essencial para todos aqueles que querem fazer a obra de Deus. Então, nesse dia, quero agradecer publicamente ao pastor Paulo Roberto por ter confiado em mim, ter visto uma possibilidade de Deus me usar, e isso já são passados quase 40 anos. Então, essa amizade, cada vez mais ela se firma, cada vez mais nos tornamos mais próximos, e com certeza eu sou muito grato ao Senhor, à sua família maravilhosa, e sempre serei. Amém? Amém. Eu gostaria de dizer a vocês também que a visão que Deus nos deu naquela ocasião, ela se confirmou, porque ele está firme no ministério. O ministério tem os seus percalços, tem os seus altos e baixos, mas ele superou tudo isso até aqui e continua servindo ao Senhor. Para mim é um grande prêmio. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. O assunto de hoje, como nós comentávamos, é muito importante. É um assunto da atualidade. É algo que tem levantado os mais diversos debates e questionamentos. Aborto. E muito se fala, por exemplo, que quando o bebê, o feto, é fruto de um estupro, que a mulher deve abortar. E surge aí uma grande polêmica. Com relação a isso, se a mulher sofreu um abuso, um estupro, ela deve abortar a criança? É muito polêmico esse assunto. Mas eu gostaria que o pastor Paulo Roberto falasse alguma coisa para nós sobre isso, baseado no seu testemunho de vida. Ele vai contar algo que talvez poucas pessoas sabem a respeito da sua vida, mas ele vai abrir o coração para nós e vai contar. Não, com certeza. Eu gostaria de dizer a vocês que a interrupção da vida, ela talvez seja a palavra mais certa para dizer, porque a pessoa interrompe e realmente faz com que aquela pessoa não tenha possibilidade. No meu caso,
Obviamente que hoje, com 68 anos, então há 68 anos atrás, mais 9 meses, aconteceu na nossa família que meu avô havia falecido e minha avó ficou com 3 filhas mulheres e um rapaz com defeito físico no pé. E com isso, tudo que ela tinha de habilidade era cozinhar. Então, na viuvez, ela foi a uma cidade chamada Santa Maria, no Rio Grande do Sul, mudou-se para essa cidade e lá conseguiu um trabalho num restaurante. E ela se especializou em comida e tudo mais. E de repente surgiu uma vaga nesse restaurante para uma pessoa ajudar. Aí, como ela tinha 4 filhos, pensou, vou levar uma das minhas filhas de repente para ajudar. E nessa de ter levado, o dono do restaurante ficou interessado por aquela moça. E num determinado dia, numa questão de delírio, uma questão de meio que perder a cabeça, pegou um revólver 38, colocou na cabeça dela e obrigou a praticar um estupro que ele estava praticando. E quando aconteceu isso, ela bem jovem, ela tinha 19 anos, ela poderia ter tomado a decisão que hoje está em discussão e que a grande maioria das situações aponta, não, você pode abortar, que esse é o caminho. Tá? Na ocasião não existia tanto interesse por isso. Na ocasião, uma moça que aparecesse com uma criança tinha uma reputação muito ruim. E eu louvo a Deus que a minha mãe suportou tudo isso e não tomou a atitude do aborto, porque se tivesse tomado, eu não poderia ter desenvolvido o trabalho que desenvolvi até agora para Deus, e envolvendo com pessoas e de muitas idades, e nesses anos todos que já vão aí pelos 53 anos de fé, eu não poderia estar aqui, muito menos você poderia ter hoje o privilégio de estar me ouvindo, porque uma vez que praticasse o aborto, eu não existiria aqui nessa terra. Por isso eu louvo a Deus que as histórias são árduas, são difíceis. Eu não concordo com o estupro de jeito nenhum, mas a criança não tem nada a ver com o que possa ter acontecido dos dois lados dos pais. Ainda que os pais tenham as suas razões, a criança é indefesa e a criança merece viver. Por outro lado, eu tenho encontrado centenas de pessoas com um problema parecido com o meu, que por graça de Deus a gente pôde dar uma palavra, dar uma ajuda. Como uma ilustração que eu conto, que um moço bem jovem sofreu um acidente e teve que amputar o braço, e para ele o mundo tinha acabado para ele. Ele queria ser tratado como um animal no porão da casa do pai, e enfim, uma situação assim de caos realmente, até que alguém que também havia perdido o braço soube dessa situação e foi lá, e a família não conseguia falar com ele nesse estado. E esse senhor se apresentou para dizer que ele queria falar. Aí os pais disseram, não, ele não vai receber você. E de fato gritou de dentro, não querendo falar com ele. Mas ele do lado de fora falou, eu também perdi o braço. De repente a porta se abriu e ele conseguiu tirar esse moço de lá para viver novamente. Então eu creio que a vida tem as suas coisas difíceis, tem as suas coisas até incompreensíveis, tem as suas coisas que, olhando friamente, a pessoa diz, isso é inaceitável, mas Deus tem um caminho na tormenta, Deus tem possibilidades, Deus realmente se importa e Ele faz um trabalho. Então eu tenho visto também, para essas pessoas que passaram por essa situação, eu também dizer, como esse moço disse, eu também perdi o braço, eu também sou um dos, mas eu estou aqui. E decidi, ao contrário de me jogar em qualquer coisa ruim, como as drogas ou qualquer coisa do gênero, eu preferi me embriagar de Deus, de Cristo, do seu Espírito,
e ser uma bênção para o mundo enquanto a gente puder estar aqui. E que bênção, viu? Eu creio que o pastor Paulo Roberto ele tem perdido a conta de quantos filhos na fé ele já gerou por aí. Quantas pessoas foram beneficiadas através do ministério dele, até hoje, e ainda são. É um ministério que alcança o mundo. Agora a pergunta que eu faço é: e se a mãe dele tivesse tomado a decisão do aborto? Hoje nós não seríamos abençoados pela pessoa dele. Quantas pessoas que já foram abençoadas, beneficiadas, teriam deixado de receber essa bênção? O mundo perderia hoje um grande homem de Deus. Agora, diante disso fica a questão: aborto, em caso de estupro, é ponto pacífico? A mulher deve abortar? Fica aí a questão. Pense e analise. Não só o pastor Paulo Roberto, mas eu já conheço outros exemplos e mais exemplos. A história da humanidade está repleta de exemplos como esse. Pessoas que vieram ao mundo numa circunstância, situação idêntica, semelhante, e que vieram ser bênçãos para o mundo. Eu creio, piamente, que Deus ele é capaz de reverter qualquer circunstância ruim em algo bom. Ele reverte qualquer circunstância negativa em uma circunstância positiva. Ele é poderoso para isso. E eu fico assim pedi para o pastor Paulo Roberto trazer esse testemunho, porque eu tenho certeza que vai influenciar muitas pessoas, e muitas mulheres vão, ao assistir esse vídeo, eu sei que se tinham a intenção de praticar este mal, vão pensar melhor. E olha, quantas mulheres sem motivo algum praticam esse ato? Ainda que tivesse, deveria ser algo para ser refletido, mas quantos milhões e milhões de abortos se praticam no ano? Agora eu falo para você pensar. Pense, reflite, medite. Porque interromper uma vida, será que isso é justo diante de Deus? É uma interrupção de vida. O feto dentro do ventre materno, a partir do momento da sua concepção, ele já sente a dor. Ele é uma pessoa em potencial, ele já é uma pessoa, é uma vida. Pense bem, analise, reflita. Eu peço que você considere tudo isso aí que foi falado. Eu quero crer também que a gente não nega o fato de que a pessoa tenha sentimentos, que tenha sido agredida, que tenha sido desrespeitada, envergonhada, constrangida e tudo mais. Nós não retiramos ou não reconhecemos. Diríamos assim, não, é uma coisa simplesmente do outro lado. Não, nós preservamos tudo isso. Daí a razão do meu caso eu dizer que a minha mãe é minha heroína em memória, porque ela não partiu para esse caminho, e a minha avó, ainda que viúva, também não endossou esse tipo de caminho. Então o que eu gostaria é pense na vida, e essas coisas todas podem ser superadas, podem ser tratadas, podem ser administradas. Hoje nós vivemos num mundo que a psicologia não é uma coisa ruim como no passado às vezes se tinha ideia. Ela é um instrumento que Deus pode usar para justamente favorecer pessoas vítimas de situações como essa que minha mãe teve, e preservar pelo lado certo, porque se fosse pelo lado errado,
eu não estaria aqui. Então, se eu tiver que deixar uma palavra para qualquer pessoa que se encontre na aflição desse tipo de coisa, dizer assim: não faça isso, repense, pense que é uma vida que você está impedindo de ser um instrumento nesse mundo, de viver e de repente dá muito prazer. E para minha mãe, enquanto viva, eu fui um filho que ela prezou, que ela amou, que ela quis sempre me ter por perto, e assim foi a nossa história até aqui. E da minha parte, diga não, ouse dizer não. E ainda que no Brasil e em alguns países do mundo, o aborto em caso de estupro, risco de vida da mãe, ou até mesmo caso comprovado de feto anencefalo, ainda que haja uma legalização nesse sentido, nesses 3 casos, pense e reflita bem, tá? Pense que Deus ele pode transformar qualquer situação desfavorável numa situação favorável. E nosso intuito aqui é levar você a essa reflexão, tá? E pensar que lá na frente você pode ter motivos para sorrir, motivos para agradecer a Deus por não ter tomado essa decisão que talvez hoje você esteja pensando em tomar, tá bom? Fique então aí a nossa palavra e essa reflexão para você meditar, pensar, ponderar. Pastor Paulo Roberto, mais uma vez queremos agradecer de coração mesmo por esse presente que tu tens dado aí a nós, conceder esse testemunho aí, essa entrevista, esse bate-papo, e eu oro a Deus para que o senhor, a família, ministério lá na Inglaterra sejam cada dia mais abençoados, tá? E olha, na descrição do vídeo aí, vocês vão ter os dados aí para você entrar em conexão aí com a Revival Church em Londres. Temos aí os links do canal deles no YouTube, nas redes sociais. É uma igreja abençoadíssima, um povo abençoado. Eu tive a oportunidade de conhecê-los, conhecer a igreja do pastor lá na Inglaterra, em Londres, o ano passado, conhecer esse povo abençoado, e eu fiquei maravilhado mesmo. E você pode também acompanhar aí os vídeos, são os cultos transmitidos também ao vivo, e eles estão nas redes sociais, tá bom? Alguma consideração final, pastor Paulo Roberto? Então, para mim é um privilégio essa oportunidade de poder compartilhar. Eu aprendi sempre a ser pró-vida, e quando alguma pessoa perguntou para mim o que o senhor acha, eu disse: se eu concordar com você, eu sou contra mim mesmo. Eu estou dizendo que eu não deveria existir. Mas como eu concordei com a minha existência e sou agradecido à minha mãe e minha avó, então eu quero dizer para você: levante a cabeça, repense e siga em frente, porque Deus tem respostas e soluções melhores do que as nossas respostas e melhores do que as nossas soluções. Deus abençoe sua vida. Ok, muito bem. Então está aí. Pastor Paulo Roberto vai orar por nós, vai orar por você, vai orar por toda a família. Agora, antes de nós encerrarmos, eu gostaria de, desde já, pedir para você, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscrever-se aí, ative o sininho para receber as notificações todas as vezes que nós postarmos vídeos para você. Nós temos todos os dias, pelo menos 3 vídeos ao dia: oração da manhã, oração da noite, leitura diária da Bíblia, para você completar a leitura da Bíblia toda em um ano, além dos vídeos avulsos que nós fazemos como esse, tá? Sempre trazendo assuntos interessantes, assuntos da atualidade. Em outro vídeo, pastor Paulo Roberto está conversando, falando conosco a respeito do anticristo, possibilidade do terceiro templo vir a ser virtual. Falamos aí sobre o sacrifício da novilha vermelha, tantas coisas que estão acontecendo aí agora na atualidade. São vídeos interessantíssimos, tá bom? Então você vai encontrar esses vídeos acessando ali o nosso canal Plenitude Net, ok? Pastor Paulo Roberto, oremos. Pai, obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado por que tu usa os meios
de comunicação, e nós esperamos, Senhor, que essa palavra, esse testemunho possa mexer com a vida de milhares, centenas de milhares, e que pessoas possam, antes de mais nada, reconhecerem que Jesus Cristo é o Salvador e é também Senhor, e reconhecer a Ele pessoalmente como Salvador e como Senhor. Eu oro também, Senhor, para que toda e qualquer mãe que teve essa situação ruim, essa situação contrária, essa situação considerada absurda, eu oro para que haja de Deus um consolo, um conforto, haja de Deus uma cura completa, maravilhosa, de tal maneira que você veja o benefício lindo da sua vida de não destruir uma vida tão novinha e inofensiva dentro do seu próprio corpo. Que Deus tenha misericórdia de todas as mães, guardando-as, abençoando-as e livrando dessa situação definitiva. Senhor, nós entregamos isso aos teus cuidados e pedimos que por todos aqueles que a meu exemplo tiverem o privilégio de nascer, possam ser filhos que deem prazer para suas mães e para sua família. No nome santo de Jesus é que eu te peço. Amém. Amém. Tá aí. Grande abraço, forte abraço, até o próximo vídeo. Não se esqueça aí de dar o seu joinha, curtir, dar o seu like e também compartilhar com outras pessoas, se você assim gostar, tá bom? Até a próxima. Beijo, forte abraço.